Vamos fechar com o Pazuello. Então, o Pazuello tem agora até hoje para dar uma resposta ao Exército de por que participou daquele ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele precisaria de uma ordem para participar de um comandante direto, do chefe do Exército, no caso, e não teve, enfim. E agora está essa discussão de ele vai ter que apresentar uma desculpa para ter ido até aquele ato. Como você vê isso, o Bolsonaro, inclusive, disse que vai se reunir com o chefe do Exército e com o Pazuello para tentar negociar uma saída para Pazuello. Comentava com você ali nos bastidores como o Bolsonaro faz de tudo para proteger Pazuello, né? Ele não vê limites ali na proteção desse general, né? General Pazuello, isso. General Três Estrelas, intendente. Não, a gente vê o preenchimento de 6 mil cargos na esplanada dos ministérios, com militares, da ativa e da reserva, que tem a possibilidade de dobrar o seu soldo, ou seja, um ministro de Estado ganha em torno de 30 mil reais e um general também. O Pazuello foi para o ministério ganhando 60 mil reais. É gente que está atrás da boquinha. Essa gente que foi para a esplanada dos ministérios é uma espécie de centrão com fuzil na mão. Esses militares que estão indo para lá agem igualzinho o centrão. São fisiológicos, são ineptos, são incompetentes, não sabem o que estão tratando, não têm especialização na área. Bom, o Pazuello sai do ministério e declara à CPI que tem missão cumprida. A missão cumprida dele é deixar o país com quase 400 mil mortos no dia que ele foi exonerado do Ministério da Saúde. O que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro, isolado na sociedade brasileira, cada vez mais ele tenta criar balbúrdia. E qual é a balbúrdia que ele faz? Ele fala para o seu público, para esse núcleo duro de extrema-direita, bolsonarista, que tem uma ramificação muito forte nas polícias militares, nas polícias civis estaduais, né, que os governadores praticamente não controlam. Isso aí, especialistas como Luiz Eduardo Soares podem falar com muito mais propriedade do que eu, porque estudam o caso. E o Bolsonaro fala com um público geral, que é esse público que ele fica insuflando, ameaçando melar as eleições do ano que vem com a história de que se o Lula ganhar vai ter fraude. Essa motociata, não sei como é que é o nome, essa passeata de moto no Rio de Janeiro, foi uma agressão, uma aglomeração que ele faz, e ele leva o Pazuello, que é um general da ativa, ou seja, ele não está aposentado, ele está na ativa. Pelo artigo 57 do Código Militar, que é de 1980, do tempo da ditadura, militar da ativa não pode participar de manifestação política, a não ser que seja autorizado por seu superior. Nenhum superior da ativa autorizou o Pazuello a participar do ato. No domingo, isso criou uma tensão muito forte no alto comando das Forças Armadas. Alguns generais queriam a prisão do Pazuello. Houve o comandante Paulo Sérgio, o comandante do Exército, o chefe do Exército, ficou numa situação complicada, porque se ele pune o Pazuello, ele está punindo alguém autorizado por Bolsonaro, equivale ao Exército romper com o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro ameaçou-os de que sequer uma nota de protesto, uma nota de condenação ao Pazuello deveria ser feita. E aí o Exército está com uma batata quente nas mãos, porque o Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas formalmente, mas ele não é um comandante profissional, é um comandante político das Forças Armadas. E o Exército não sabe o que fazer. Esses comandantes militares são muito fracos. A gente não tem um comandante como era o Henrique Teixeira Lott, que em 1955, depois da eleição, era uma situação muito confusa no país, em que havia um forte setor de extrema-direita nas Forças Armadas, mas havia um setor legalista e um setor nacionalista. E houve uma disputa, porque Juscelino Kubitschek havia sido eleito e não era o candidato de agrado das Forças Armadas. E houve um setor que tentou dar um golpe e impedir a sua posse. O chefe do alto comando do Exército, o general Lott, impediu que se consumasse um golpe. Ele falou, olha, daqui ninguém passa. Não tem um líder militar, um comandante militar, com essa qualidade, não é só com essa qualidade, com essa coragem política, de falar, olha, daqui ninguém passa. O Exército não vai entrar numa aventura golpista. Então fica usando uma linguagem que se usa nas ruas, esse acochambramento, em que um não faz, o outro não diz, o Bolsonaro ameaça, vai se reunir agora à tarde e tal, mas a situação concreta é a seguinte, se o Pazuello não for punido, o comandante, o chefe do alto comando do Exército perde a função, ele está desautorizado. Então o Bolsonaro assuma e nomeie alguém
de sua confiança. Se o chefe, se o general Paulo Sérgio recuar, ele está desmoralizado perante a tropa, ele está desmoralizado perante o país. E é isso que o Bolsonaro quer, quebrar a questão central, o pilar central de qualquer organização, corporação militar, que é a hierarquia e a disciplina. Ao quebrar a hierarquia e a disciplina, o Bolsonaro desmoraliza as Forças Armadas. É preciso ver muito bem essa contradição, porque todos dizem que nós vivemos num governo militar, porque tem 6 mil militares trabalhando na esplanada dos ministérios em Brasília. Ao mesmo tempo, é o governo que mais humilha os militares. Humilhou o general Santos Cruz, que estava no governo, humilhou o Rego Barros, que era porta-voz do governo, humilhou os 3 chefes das Forças Armadas que pediram demissão numa grave crise agora em março, e está humilhando o alto comando do Exército agora nesse episódio. Vai ficar assim? O jornal Valor ontem soltou um editorial duríssimo, dizendo o seguinte: bom, o que o Bolsonaro quer é subverter a ordem das Forças Armadas em favor de uma política miliciana. Que é isso, quer dizer, eu boto os meus, acabo com a hierarquia das Forças Armadas, fica um caminho livre para qualquer loucura institucional. Isso precisa ser detido. Quer dizer, é preciso que as organizações, instituições democráticas da sociedade brasileira reajam. Quais são elas? Primeiro, a CPI. Você vê como é que vai ser o depoimento do Pazuello. Ele quer ficar como general e ele está resistindo, ele está peitando o alto comando das Forças Armadas em nome do Bolsonaro, para chegar na CPI com o status de general do Exército. Eu não sei o que isso vai resolver. Ele vai mandar uma coluna de tanque cercar o Congresso? Em segundo lugar, ele quer ir com essa autoridade, poder falar grosso sendo um militar, e não um civil, como se fosse um desdouro ser um civil. Então, a CPI tem que buscar enquadrar o Pazuello. O STF tem que se pronunciar. E uma série de personalidades da sociedade brasileira já estão fazendo isso, mas a CPI, ou seja, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tem que se colocar a respeito disso, uma vez que o alto comando do Exército está funcionando numa lassidão, deixando esse centrão armado, ou seja, esses generais da boquinha fisiológicos, tomarem conta e ditarem as regras em algo muito sério, que é a hierarquia vertical das organizações militares. Recebendo ordens, no final das contas, de um capitão, né, professor? Bom, constitucionalmente, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele constitucionalmente pode fazer isso. Agora, ninguém faz, porque isso é uma irresponsabilidade. Sim. Vocês estão vendo aqui a minha gata guiando aqui do lado? Ela está curtindo o papo. Obrigada pela participação. Estou ansiosa pelos próximos capítulos dessa novela Pazuello, então. Estou ansiosa para ver qual vai ser a resposta do Exército em relação a tudo isso. Quero agradecer a sua participação. Diga, pode falar. Muito obrigado. Não, a gente vai ter agora, acho que foi o Zé Simão, alguém que falou, nós vamos ter a 2ª temporada do Pazuello na CPI, uma minissérie emocionante. É uma minissérie trágica para todos nós. Mas eu acho que a gente está melhorando, nós vamos isolar essa investida antidemocrática contra a vida nacional e tentar superar essa triste situação da pandemia. Muitíssimo obrigado, Thalita. É sempre uma alegria vir aqui.